O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus em pé proclamou em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Talvez vocês não estejam acostumados, com tantas leituras numa celebração de uma missa, porque nós estamos mais acostumados a ver essas tantos de leitura na vigília pascal. Mas nessa vigília de Pentecostes também a igreja nos coloca esses números de leituras do Antigo Testamento, passando pelo Novo até chegar o Evangelho, para que nós possamos entrar num clima de lembrança. Vamos entender um pouco o que é essa vigília. Antigamente, os pais, eles costumavam, à noite, sentar em volta ali da fogueira e ir contando coisas, casos, histórias para os seus filhos. E os filhos iam absorvendo, iam ouvindo. Na história da salvação entre os judeus, Deus pediu também que se relembrasse os feitos de Deus, tudo aquilo que Deus havia realizado no passado, para se comemorar também a Páscoa. Então, para se comemorar a Páscoa, era necessário que eles relembrassem todos os feitos, tudo que Deus havia feito. O povo que estava lá no Egito e foi liberto do faraó. O momento em que eles passaram pelo Mar Vermelho. E como diz a Sagrada Escritura, eles passaram a pé enxuto. No momento em que Moisés sobe e traz as tábuas da lei. Tudo isso era relembrado. O povo de Deus não podia esquecer o que Deus tinha feito para que eles pudessem servir e amar a Deus como o único Deus e Senhor. Nós estamos agora nessa vigília aguardando o prometido. Jesus, ele havia dito para os apóstolos que era necessário que ele fosse para que ele pudesse enviar o Espírito Santo, para que as pessoas pudessem ter a compreensão das coisas de Deus, para que elas pudessem ter uma compreensão maior do que seria o pecado, para que elas pudessem ter uma compreensão melhor de crer, em quem devem crer. Nós vemos aí, tantas religiões no meio de nós, tantas seitas. A quem recorrer? Em quem nós devemos crer?
Se cada um diz, olha, esse é o certo ou aquele é o certo. Então Jesus disse que ele enviaria o Espírito, e o Espírito Santo, ele iria nos levar a crer em quem? Crer nele, crer em Jesus como o único Senhor. Então nessa vigília, nós estamos no cenáculo, junto com Nossa Senhora e os apóstolos, aguardando o Espírito Santo que virá, para completar essa obra de nosso Senhor, porque Jesus, ele subiu ao céu, sentou à direita do Pai, e agora ele envia o Espírito sobre a igreja. Nós estamos aqui aguardando, junto com Nossa Senhora, o que vai acontecer no dia de amanhã. Hoje, essa celebração da vigília, é só essa expectativa, é a espera. Nós ainda não vamos dizer assim, o Espírito desceu sobre nós. Nós estamos dizendo, envia, Senhor, envia o Teu Espírito sobre nós. Nós necessitamos do Teu Espírito para que nós caminhemos na santidade. Porque a morte de Jesus na cruz, ela não pode ser em vão. Não pode ser em vão na minha vida, como não pode ser em vão na tua vida também. Mas nós, com as nossas próprias forças, nós jamais conseguiremos, meus irmãos, a santidade. Com as nossas próprias forças, não. Lembremos que São Paulo, ele diz que nós devemos ser santos, porque sem a santidade nós jamais veremos a Deus. Olha só. Às vezes a gente olha para a vida dos santos e nós dizemos assim, isso aqui foram os santos, eu nunca vou chegar lá. Se você está dizendo que você nunca vai chegar à santidade, e você nunca vai chegar a ser santo, então você está declarando que você vai se perder para sempre. Nós não temos opção, nós temos que ser santos. Nós temos que lutar pela santidade. A igreja coloca esses homens, essas mulheres, que no decorrer da história, eles compreenderam o mistério da salvação, eles amaram a Deus sobre todas as coisas, deram a vida por amor a Deus, muitos deram a vida derramando sangue, e agora estão no céu. E a igreja coloca eles assim, para que nós olhemos para eles e digamos, como Santo Inácio de Loyola, se eles conseguiram, eu também vou conseguir. E ele conseguiu. E a hora que Santo Inácio de Loyola não era um homem fácil, Mas diante da conversão, ele lendo a vida dos santos, ele chegou a essa conclusão. Se eles conseguiram, eu também vou conseguir. Mas vejam, quando ele fala que ele vai conseguir, ele não está dizendo que ele vai conseguir com as próprias forças dele, não. Ele vai conseguir mediante a graça de Deus, mediante o Espírito, sobre a graça do Espírito Santo que vai dar força a ele iria conseguir e ele conseguiu. Mas nós estamos esperando, junto com Nossa Senhora e os apóstolos, a vinda do Espírito Santo. Mas o que é que nós devemos pedir? Claro, nós devemos pedir o dom. Nós precisamos pedir o Espírito Santo sobre a igreja. Que Deus derrame os 7 dons do Espírito, como o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de ciência, de piedade e de temor a Deus. Esses 7 dons nós deveríamos pedir todos os dias, porque são esses dons que nos ajudam nesse processo de santidade que nós precisamos chegar para um dia nós estarmos com Deus lá no céu. Mas vejam só, meus irmãos, mesmo com Jesus morrendo na cruz,
e dando a salvação a nós, nós continuamos ofendendo a Deus. Nossa Senhora em Fátima, ela disse o seguinte para os 3 pastorinhos: parem de ofender a Deus. Dá uma olhada no mundo e nós vamos ver como os homens chegaram num ponto de que ofender a Deus virou uma coisa tão normal. Jesus, ele vem do céu por causa da nossa ofensa, para nós pararmos de ofender a Deus. Foi por isso que Jesus veio. A primeira ofensa que aconteceu foi lá no paraíso terrestre, quando Deus pediu para Adão e Eva, dizendo para eles não comerem do fruto daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal. Deus dizendo que se eles comessem, eles iriam morrer. Mas Eva, influenciada por Satanás, foi lá e comeu do fruto. Primeira ofensa a Deus. E essa ofensa foi tão grande que Deus nos tirou do paraíso. Deus nos tirou do lugar onde Deus nos chamou para nós sermos felizes. O jardim do Éden é o lugar da felicidade. Mas o homem foi lá e ofendeu a Deus. E a partir daí, meus irmãos, ofensa atrás de ofensa. No capítulo 3 do livro do Gênesis, eles ofendem. No capítulo já 4, que é o capítulo seguinte, Caim e Abel ofendem. Caim mata Abel. Depois lá no capítulo 6 do livro do Gênesis, que esse ano na quaresma, isso me tocou muito, né? Lá diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem, por causa de mais ofensas que os homens cometeram. Quem somos nós para ofender a Deus? Nós fomos criados para amá-lo, nós fomos criados para servi-lo, nós fomos criados para estar com Ele, mas as ofensas, uma ofensa atrás da outra, foi nos levando a um afastamento. Aí Deus começa a preparar o homem, para que o homem parasse de ofendê-lo. Foram 2000 anos esperando aquele que iria tirar a ofensa do homem para com Deus. Naquela noite de Natal ele nasce. E os anjos dizem para os pastores: vão lá para Belém. Não tem mais. Hoje, na cidade de Davi, que é Belém, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. E antes, o anjo Gabriel havia falado para Nossa Senhora que ela seria a mãe do Salvador. Olha, quando diz que ela seria a mãe do Salvador, ele está dizendo o seguinte, que aquele que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele viria para nos salvar de tantas ofensas que nós cometemos a Deus. Então ele veio para dizer assim, olha, pare, Padre José Augusto, de ofender a Deus com seus pecados. Aí eu falo, Padre José Augusto, cada um coloque seu nome. Pare. E eu vou mostrar para você como é que eu vou fazer para que você pare de ofender? Eu vou dar minha vida para você parar de ofender a Deus. E lá na cruz aconteceu isso, né? E ele olha para o Pai nos últimos momentos ali da morte dele, antes de morrer. Ele diz, Pai, tenha misericórdia
Perdoe, perdoe porque eles não sabem o que fazem. E ali, quando ele dá o último suspiro, pronto. Era para a ofensa ter terminado. A partir dali, o homem não deveria mais ofender a Deus. Tanto que na primeira carta de São João, lá no capítulo 3, ele diz o seguinte, que aquele que é de Deus não peca. Ou seja, aquele que não é de Deus não deveria ofender mais a Deus. Mas os homens pararam, nem a morte de Cristo. Nem a morte de Cristo. Graças a Deus, muitos, levados pela graça, começaram a dizer que não queriam e foram trilhando um caminho de luta para não ofender. E aí, outro grupo que é o maior, pior é esse, um grupo muito maior, optaram por continuar ofendendo. Primeiro dizendo que Deus não existe, falando que as Sagradas Escrituras é história, é conversa fiada. E os homens entraram numa situação de cada vez mais ofender. Aí Jesus, quando ele salva, e aí, com a morte dele, nós não deveríamos ofender, e nós continuamos ofendendo, aí Jesus diz, eu vou enviar o Espírito. E quando vocês receberem o Espírito, vocês vão parar de ofender. Mas sabem de uma coisa? Deus vai sempre dar a liberdade. É na liberdade, porque Deus envia o Espírito, mas na liberdade é que nós vamos dizer se nós vamos continuar ofendendo ou não. Vocês percebam que eu estou falando sempre essa palavra ofensa, para vocês entenderem o que eu vou falar agora. Uma vez que o Espírito Santo, ele vem com os 7 dons, e são justamente esses dons que eu acabei de dizer, que eles nos ajudam nesse processo de santificação. Tem um dom que é esse que eu queria trazê-lo como importante, todos são importantes, mas importantes nessa homilia, para que nós que estamos nessa vigília, nós possamos pedir a Deus que esse dom ele venha. Quando o Espírito vier sobre a igreja, esse Espírito venha sobre todos nós, o dom do temor de Deus. Meus irmãos, o mundo precisa deste dom. E o que é o dom do temor de Deus? É um dom que Deus nos dá, e quando nós o recebemos, nós entramos numa situação de não querer ofendê-lo. Eu estou dando uma noção, um conceito bem simples. O dom do Espírito, que é o dom do temor de Deus, quando nós o recebemos, nós ficamos tão maravilhados com Deus, com a sua grandeza, com a sua nobreza. Nós ficamos encantados de saber que nós fomos criados por Ele, que nós somos filhos dEle, muito amados. E que tudo que Deus criou foi também para nós, que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Quando nós chegamos nesse ponto de entendimento, aí a graça do Espírito vem e nos ajuda com esse temor para dizer assim, eu não posso ofendê-lo em nada. Eu não posso desgostar Deus. Como eu sempre costumo dizer, né? Eu e você precisamos ser a alegria de Deus.
Você já pensou, meus irmãos, quando Deus olha lá do céu e olha para você, Ele diz assim: essa filha minha é minha alegria, esse filho meu é a minha alegria. Mas por que esse filho meu e essa filha é a minha alegria? Porque não ofende, porque luta para não ofender, não permite, não somente que o pecado grande o domine, mas não permite também que o pecado pequeno também não venha, porque não quer ofendê-lo, porque está maravilhado com a grandeza de Deus. Estão me entendendo? Olhemos agora o mundo. Dá uma olhada. Os homens desse tempo que nós estamos vivendo, essa geração que nós estamos vivendo, eles se alegram em ofender a Deus. Em vez de eles se entristecerem por ofender a Deus, eles se alegram. A alegria deles é ofender a Deus. É interessante que numa das leituras aqui dizia que falava da grandeza de Deus, né? Olha, essa comparação eu acho o máximo. Santo Afonso Maria de Ligório que diz: Deus é um elefante e nós somos aquela menor formiga que existe. E nós, que somos essa formiguinha, olhamos para o elefante e o afrontamos. Quem é um homem, um ser humano, um mero mortal? Quem é essa pequena formiguinha que olha para Deus e o desafia? É só ele pegar a tromba dele e dar uma sopradinha, já era. Mas o homem chegou nesse cúmulo de ele ser uma formiguinha e desafiar o elefante, que é Deus. Me desculpe a comparação, mas só para entender melhor. E nós vamos ouvindo, né? Os homens ofendem a Deus com questões de aborto, os homens ofendem a Deus entrando nas igrejas, nos lugares sagrados, queimando igreja, destruindo igreja, indo nos sacrários, abrindo o sacrário, levando as hóstias consagradas, que é a presença de nosso Senhor, jogando no chão. Os homens ofendem a Deus vivendo um casamento errado. Os homens agora desafiam e ofendem a Deus com essa questão, homem com homem, mulher com mulher. E aqui tem uma coisa interessante, né? O homem não gosta de ser ofendido. Hoje, quando se fala determinada coisa para determinado grupo, aí se sentem ofendidos. E a ofensa deles é tão grande que eles processam. Agora, ofender a Deus não tem problema não. Dizem que no meio desses artistas aí, eu não sei se é verdade, também não vou falar o nome, porque depois podem se ofender, mas diz que um desses artistas aí, um cantor, ele disse que estava num show, e ali cantando, né? Se é verdade eu não sei, eu só vi lá os comentários. Aí ele pegou a maconha, fez assim. Essa daqui é para você, Jesus. Olha. Essa daqui é para você, Jesus. Se passar um tempo, não vou dizer que é castigo, mas morreu de AIDS. Uma outra, agora uma mulher,
um pregador foi atrás dela e quis pregar o evangelho para ela, porque a pessoa vai crescendo, né, vai se achando que é Deus, né? Porque na medida que a coisa vai crescendo, né? A fama vai crescendo. Eu tenho muito medo de nós da comunidade Canção Nova entrarmos nesse negócio da fama, né? A gente vai entrando na fama e vai se achando tal, e chega um momento que nem Deus mais tem. Deus é colocado de lado. Se usa Deus, mas se está tão cheio de si que a pessoa, você já vê, né, que a pessoa já... Tenho muito medo de acontecer isso com nós na Canção Nova. Ainda mais que a televisão nos faz dar fama, não dá? Olha, vocês seminaristas, viu? Cuidado, hein? De repente, aí depois são ordenados, aí uns se destacam na música, outros se destacam na pregação, aí começa a se achar os tais. O sapo boi explode, né? Eu acho que explode. Aí se dirigiram para essa mulher, esse homem, tentando convertê-la. Aí ela, no final, ela disse assim: eu não preciso de Jesus. Claro, famosa, muito dinheiro. Eu não preciso de Jesus. Uma semana depois morreu. Foi castigo? Não sei. Só sei que estava tão cheia de si que nem Deus bastava mais. Isso é ofensa. A pessoa que tem o temor de Deus, ela, qualquer coisinha, tirando os tais dos escrúpulos aí, mas diante de qualquer coisinha, a pessoa fica assim, porque ela está tão cheia de Deus, tão cheia do Espírito, que ela ofendia a Deus de novo. Eu não queria ofender. Vamos lembrar lá de São Domingos Sávio, né? Quando ele fala, antes morrer do que pecar. O que é que ele fazia com essa oração? Ele dizia o seguinte: olha, Jesus, se for para eu viver te ofendendo, então antes de eu te ofender, me leva, antes morrer do que ofender a Deus. Meus irmãos, nós precisamos ser católicos realmente autênticos. Com isso eu não estou dizendo para vocês, né, que eu sou o bonzão, não, viu? Eu estou falando para vocês, estou falando para mim, e eu estou falando com muita humildade mesmo. Eu sei quem eu sou, e Deus sabe também quem eu sou. Só que eu também não posso dizer assim, olha, Deus sabe quem eu sou, Deus me ama do jeito que eu sou, e eu continuo ofendendo a Ele, e no final de tudo, eu vou para o céu. Não, meus irmãos, não entra nessa onda. Não entrem nessa história, porque essa história está tão mal contada que as pessoas estão acreditando nessa mentira. Então já não há mais luta pela santidade, não se luta mais, porque para quê? Então será o quê? Será que o dom do temor de Deus, ele não está agindo mais na igreja, nas pessoas, que chegou ao ponto das pessoas viverem nessa frieza tão grande, que ofendem e não estão nem aí? Uma mãe dizia para mim: padre, eu estou rezando pela minha filha, porque agora sabe o que foi que ela fez? Olha, a pessoa que não tem o temor de Deus, né? Ela entrou lá no quarto, pegou as imagens da minha casa, jogou tudo no chão, vela, Bíblia, rasgou Bíblia e disse: eu não preciso dele. Olha só, eu não preciso dele. Tem gente que está ofendendo a Deus nesse tempo da pandemia, porque não entendem os desígnios de Deus até diante de uma pandemia, e estão dizendo assim: que Deus é esse que está matando todo mundo? Olha a ofensa.
a blasfêmia que sai da boca, atribui o mal a Deus. Deus é o sumo bem, de Deus não sai maldade. Por que eu não vejo ninguém dizer assim? Essa pandemia é por causa do diabo. Por que ninguém fala do diabo? Por que ninguém atribui o mal ao diabo? Só quer atribuir o mal ao sumo bem. Em Deus não há maldade, em Deus só há bondade. Se em Deus tiver maldade, ele deixa de ser Deus. Aí estão colocando Deus, julgando Deus, falando isso. Meus irmãos, quanto mais nós julgamos a Deus, nós só temos a perder. Nós não vamos ganhar nada. Se eu disser assim, Deus não existe, Deus não é nada. Olha, Deus ri lá de cima porque Ele vai dizer assim, a tua palavra não vai mudar nada. Eu vou continuar sendo Deus, mesmo você dizendo que eu não sou. Vou continuar sendo Deus. Então eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã. Você que tem uma caminhada, diante da ofensa, diante daquilo que você comete, a tua alma se entristece de ter ofendido o sumo bem e o sumo amor, o Deus que é amor. Aí já vem, né, a lembrança de São Francisco de Assis, quando ele sobe lá no monte e grita, o amor não é amado, e chora, 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 chora. O amor não é amado, e chora, 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 chora. Porque quando ele diz que o amor não é amado, e ele chora, é porque ele sabe que o homem está sendo ingrato, muito ingrato. E em pensar, meus irmãos, que a minha ingratidão e as minhas ofensas, se não houver arrependimento e desejo de santidade, irá me levar não para o céu, mas para o inferno. Eu vou repetir. Imagina, meus irmãos, que se eu persistir nas minhas ofensas a Deus, por não ter esse temor, esse amor a Ele, e eu vou multiplicando as minhas ofensas e multiplicando as minhas ofensas, e não me arrependo, e Deus me tira desse mundo, não para ir, para ficar com Ele, não para estar com Ele, mas para a condenação eterna. Eu acho interessante como hoje as pessoas têm capacidade de manipular até a palavra de Deus. Estão manipulando os ensinamentos de Deus. É assim, olha, você vê que a vida daquela pessoa ela foi errada, ela errou, ela não quis saber de Deus, ela ofendeu a Deus, ela pegou o cigarro e disse aqui, olha, essa daqui é para você. Chamando Jesus de maconheiro, né? Essa daqui é para você. E vai nessa vidinha de ofensa, de ofensa, de ofensa. Aí chega no final, a pessoa morre. Aí as pessoas agora, elas manipulam a palavra de Deus e dizem assim, não, mas ele está no céu agora, porque no último momento, aí começa, né? Porque Deus é a misericórdia, Deus é tão misericordioso, né? Que Deus não levou em conta sem arrependimento, Deus não levou em conta não, Deus só leva em conta se houver arrependimento. Mas não houve arrependimento. Não, mas está no céu agora. Me desculpe eu dizer isso. Fumando maconha com Jesus lá.
bata até na minha boca. Que não é isso que eu deveria falar, mas para dizer, né? Se ele ofereceu aqui, e outros ofereceram, e outros fizeram, então agora está lá, a pessoa mata a criança, mata a criança na barriga da mãe, né? A mãe mata, aí depois que morre, está no céu. Deus é misericórdia, depois de tanto assassinato. Não, porque Deus não levou em conta a morte daquelas crianças, e a pessoa foi sem arrependimento. E aí vem esses consolos, não, está salvo, agora está lá. Será? Desculpa, já estou aumentando a minha tonalidade, estou me empolgando agora. Estou aumentando, estou falando alto, como se estivesse gritando, para vocês entenderem, meus irmãos, que não é nessa brincadeira, não. Nós temos que suar. Dai-me, Senhor, o dom da piedade, o dom da inteligência, o dom do conselho, o dom do temor de Deus. Dai-me, Senhor. Sem eles, como eu me santificarei? Sem eles, Senhor, eu não vou conseguir te amar como deveria te amar. Sem eles, sem esses dons, Senhor, como eu serei santo? Vamos ser coerentes, e aqui eu já vou começar a terminar. Nesta vida que você leva, que talvez seja uma vida fria com Deus, de justificativas em relação a pecado aqui, pecado lá, e que Deus é misericórdia e tal. Você tem certeza que se Deus levasse você nessa condição que você está, você realmente iria para o céu? Olha, se você disser que sim, eu vou dizer que eu ainda não cheguei nesse nível da sua fé. E vou dizer também, eu espero não chegar. Porque se eu chegar nesse nível de fé sua, nessa vida errada, e você dizer que nessa vida errada que você leva, você vai para o céu, se eu cair nessa onda, eu irei junto com você, não para o céu, e sim para o inferno. Então eu não quero ter essa fé, não. Eu quero ter a fé seguinte: a minha vida, a vida que eu estou levando, me ajuda, Senhor, a melhorar. Nós temos que pedir para, igual São Felipe Neri, Senhor, coloca a mão na minha cabeça. Eu sempre digo isso, coloca a mão na minha cabeça, porque se o Senhor tirar, eu estou frito. Vamos ser santos. Vem, Espírito Santo. Eu não quero colocar, e aqui eu falo com muita humildade, o meu sacerdócio, o estar na Canção Nova, e dizer que eu sou um consagrado na Canção Nova. E dizer que eu serei salvo só porque eu sou consagrado e porque eu sou padre. Se tem padre no inferno, eu vou dizer que só porque eu sou padre eu estou salvo? Não, eu tenho que dizer assim, Senhor, eu não quero levar em conta a minha consagração e nem meu sacerdócio. Eu quero, Senhor,
Que esse sacerdócio, essa consagração me ajude a ser santo, mas eu sei, Senhor, que tem muitas coisas que eu preciso melhorar. Então, vem Espírito Santo, me ajuda, Senhor. Me auxilia. Porque adianta eu ser padre e não perdoar o outro. Como eu vi recentemente aí, uma pessoa dizendo para outra, um padre dizendo para um outro padre, aquele dali eu não perdoo, não. Meu Deus do céu. Meu Deus. Pronto. Acabou a homilia. Coloque isso na tua vida em qualquer situação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima. Vamos continuar na vigília, pedindo ao Senhor que Ele envie o Espírito Santo, porque sem Ele nós jamais seremos.